Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Compartilho com você, deixando também aqui um aviso a todos que nos acompanham nos nossos vídeos do YouTube. Segunda e terça-feira eu faço uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Na quarta-feira e no sábado eu trago testemunhos contando casos que aconteceram, que foram marcantes na minha vida, no meu ministério de quase 60 anos de ministério, caminhando, viajando por esse Brasil, pregando o Evangelho em várias cidades. Muitos fatos aconteceram, muitas coisas marcantes que operaram. Eu estarei narrando às quartas-feiras e no sábado testemunhos. E na segunda, terça e quinta e sexta são reflexões da Palavra de Deus. E como hoje vou compartilhar com você um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 em diante, que fala sobre o cego de Jericó. E diz o seguinte a palavra: Depois foram para Jericó, e saindo ele, Jesus, de Jericó, com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, que ia passar, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que você quer que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, coisa maravilhosa. Jesus ia passando por aquela cidade com seus discípulos e o acompanhava uma grande multidão, diz a Bíblia, né? Multidão que estava seguindo a Jesus, acompanhando a Jesus, porque queria a bênção, queriam ser curados, alcançados por algum milagre, por alguma bênção, por alguma dádiva de Deus. E a multidão acompanhava Jesus. Mas tinha um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, um cego conhecido, que sentava-se naquele local sempre para pedir esmolas, né? Dependia da caridade alheia, das pessoas que o ajudavam, pois ele cego não tinha talvez como trabalhar, exercer um ofício, uma profissão. Então ele estava ali. Quando ele ouviu aquele barulho da multidão passando, ele perguntou o que era. E disseram para ele: É Jesus de Nazaré que vem passando. Ele não perdeu a oportunidade, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia. E começou a clamar em altas vozes. E alguns chegaram e disseram: Para de gritar, que coisa. Mas nós, quando encontramos Jesus, nós temos que clamar por Ele mesmo, temos que gritar, clamando pela sua misericórdia, né? E as pessoas repreendiam ele, que estava sentado ali pedindo esmolas e clamando, gritando desesperadamente, porque ele sabia que talvez fosse a única oportunidade que ele tinha de estar tão próximo de Jesus, ter Jesus ao seu alcance, né? E ele clamava. E Jesus ouviu o clamor. E a repreensão das pessoas não foi suficiente para pará-lo, para interrompê-lo na sua intenção de que o seu clamor chegasse a Jesus. Nós precisamos crer que o nosso clamor chega a Jesus. E ele clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu o clamor e disse assim, mandou que chamasse o cego para junto dele, né? Aí as pessoas se aproximaram: olha, tem bom ânimo, ele está te chamando, né?
E o que Bartimeu fez? Ele arrancou uma capa que lhe era muito conhecida. Ele arrancou a capa, lançou a capa ao chão e levantou-se. Sabe, quando Jesus nos chama, nós precisamos tirar a capa da incredulidade, a capa da falta de fé, a capa da hipocrisia, a capa da indiferença. Temos que nos despir dessa capa que nos faz divisão entre nós e o nosso Deus. E ele levantou-se e foi. Disseram, olha, tem bom ânimo, ele te chama. E ele se aproximou de Jesus, Jesus mandou ele se aproximar, e Jesus, olhando para aquele cego, disse assim, o que queres que eu te faça? O que você está precisando? Jesus pergunta hoje para você, qual é a tua necessidade? O que é que você está precisando? Qual é o milagre que você precisa alcançar? Mas antes tira a capa, porque ele se apresentou diante de Jesus sem a capa. Ele lançou a capa fora, a capa da mendigagem, a capa da mentira, a capa da hipocrisia, a capa da falsidade, ele lançou por terra, ele foi sem capa para Jesus. Nós precisamos nos aproximar de Jesus sem capa nenhuma. Jesus perguntou, o que é que você quer? O que é que eu posso fazer por você? Ele disse, Senhor, que eu enxergue, que eu tenha visão, que eu deixe de ser cego. Essa é a minha petição, esse é o meu clamor. Qual é a tua necessidade nessa oportunidade? Qual é a tua grande pedido, a tua grande necessidade nesse dia, nesse momento? Clama a Jesus. Faça ser ouvido por Jesus a tua voz, a voz do teu clamor. Tenha coragem de buscar a Jesus. E Jesus disse assim, tua fé te salvou. Porque ele teve fé, ele demonstrou fé, ele deu crédito ao Senhor, ele procurou Jesus, ele se agarrou àquela única oportunidade que ele teria. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E na mesma hora, o cego passou a enxergar, passou a ter luz. Quando Jesus encontra na nossa vida, quando nós encontramos com Jesus, nós passamos a ter visão espiritual, material também, mas espiritual especialmente para enxergar as verdades de Deus, o poder de Deus, E que coisa interessante, depois da cura, Jesus prosseguiu sua viagem e disse que ele seguiu a Jesus. Nós temos que, depois da bênção, seguir a Jesus. Temos que buscá-lo e segui-lo após a bênção recebida. Eu sempre conto um caso, me lembro de um fato, de uma pessoa que frequentava a igreja, começou a frequentar os nossos cultos, as nossas reuniões, E frequentou um bom tempo, alguns meses, e depois desapareceu, repentinamente desapareceu. Uma pessoa que não era batizada, frequentou durante um tempo e depois desapareceu. Depois de muito tempo, encontramos essa pessoa na rua, por acaso, perguntou, fulano, você não está indo mais nos cultos, nas reuniões, não te vi mais lá? Não, é que eu já recebi minha bênção, já fui curado. Então era só para receber a bênção. Mas o cego Bartimeu, ele seguiu a Jesus durante todo o tempo. Nós precisamos tirar a capa, primeiro clamar a Jesus, buscá-lo com intensidade, com vigor, com força. Depois que Jesus nos atender, olhar para nós e disser, o que queres que eu te faça? Nós antes precisamos de nos levantarmos e irmos para Jesus, tirar a capa. A capa precisa ser lançada fora. Não somos mais mendigos, somos servos, filhos de Deus, quando encontramos Jesus. Amém? Por isso agora eu vou orar por você mais uma vez. Não sei qual é a tua necessidade nesse dia, nessa hora, qual é a situação que você está passando, enfrentando, mas de uma coisa eu sei, Jesus tem resposta. Jesus é vivo e tem poder para atender às nossas petições e nos socorrer nas nossas necessidades. Vamos orar agora. Você que representa como pai de família, mãe de família, você representa um lar, uma família, uma situação, e talvez você esteja representando alguém que esteja enfermo e precise receber a cura. Vamos orar agora, vamos buscar o poder de Deus, vamos clamar no nome de Jesus. Mestre, misericórdia, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Vamos clamar ao Senhor, Ele ouve o nosso clamor, Ele conhece a tua necessidade,
Ele conhece o problema que nós estamos passando, Ele estende as suas mãos para operar milagres. Amém? Então, em nome de Jesus, se você puder, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça e vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus por estas vidas que me acompanham nesta oração. São pais de família, mães de família, pessoas idosas, homens, mulheres idosos, Senhor. São jovens, crianças que oram comigo nesse instante, acompanhando essa ministração por esse canal do YouTube. Ó Deus, em nome de Jesus, sê misericordioso como Tu foste com o cego Bartimeu, que o Senhor perguntou o que ele queria, qual era a sua necessidade. Conheça agora a necessidade desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que ora comigo. Se representa uma pessoa enferma, Senhor, poderoso és Tu e as Tuas mãos para restaurar a saúde, resolver o problema, dar a vitória na luta. Em nome de Jesus, alcança com Teu poder e abençoa, é o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém? Creia, tudo é possível aquele que crê, foi o que disse Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço, eu sou o pastor Paulo Ivailisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.